Muito bem, então esse é o nosso segundo vídeo sobre a aula 1 do POT Álgebra Nível 2, Produtos Notáveis. Sou o professor Matheus Seco. Vamos fazer agora a questão de número 24. A questão de número 24, ele pede para racionalizar essa expressão enorme que está dada no quadro. O que é racionalizar uma expressão? Racionalizar uma expressão é você eliminar os radicais do seu denominador. Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui é que a gente pode escrever essa fração de uma maneira um pouco melhor. Então, repara o seguinte, eu vou chamar essa raiz de índice 64 do 2, eu vou chamar isso daqui de x. Logo, essa outra raiz aqui de índice 32, ela passa a ser x ao quadrado. Essa daqui, ela passa a ser x à quarta. Essa daqui, ela passa a ser x à oitava. Essa daqui, ela passa a ser x a 16. E, por último, essa daqui passa a ser x elevado a 32. Então, aqui embaixo fica 1 mais x ao quadrado, 1 mais x à quarta, 1 mais x à oitava, 1 mais x elevado a 16, vezes 1 mais x elevado a 32. Então, a ideia para racionalizar essa expressão vai ser multiplicar por 1 menos x em cima e embaixo. E por que por 1 menos x? Porque se eu multiplicar por 1 menos x, eu vou ter aqui, com 1 mais x, eu vou ter um produto de uma soma por uma diferença. Então, eu tenho uma diferença de quadrados, vai ficar 1 menos x ao quadrado. Posso fazer a mesma coisa aqui, vai ficar 1 menos x à quarta. E assim por diante. Então, eu vou estar sempre conseguindo fazer essa fatoração, né, esse produto notável do produto da soma pela diferença, e eu vou reduzir bem a expressão aqui embaixo. Então, quando eu faço isso, ó, como é que vai ficar? Vai ficar 1 menos x em cima. Embaixo vai ficar 1 menos x vezes 1 mais x. Depois 1 mais x ao quadrado. 1 mais x à quarta. 1 mais x à oitava. 1 mais x a 16. 1 mais x elevado a 32. Então, ó, repara o seguinte. Esse camarada com esse, ó, ele fica 1 menos x ao quadrado. Depois, esse camarada com esse, ele fica 1 menos x à quarta. Depois, esse camarada com esse, ele fica 1 menos x à oitava. Aí depois vai ficar 1 menos x a 16, 1 menos x a 32 e, por último, 1 menos x elevado a 64. Então, eu consigo reescrever essa fração de que maneira? Eu consigo reescrevê-la como 1 menos x em cima e embaixo 1 menos x elevado a 64. E agora, por que ficou interessante? Porque se o x ele é raiz de índice 64 de 2, x elevado a 64 é 2. Então, isso aqui vai ficar 1 menos x sobre 1 menos 2. E isso daqui vai dar o quê? 1 menos x sobre menos 1, que é x menos 1. Substituindo de volta o x por raiz de índice 64 de 2, a gente obtém que a expressão racionalizada é raiz de índice 64 de 2 menos 1. Então vamos lá, vamos resolver agora a questão de número 31, que é uma questão que envolve um pouquinho de fatoração em produtos notáveis, com também um pouquinho de teoria dos números, que é um outro assunto muito cobrado em Olimpíadas. Então, o enunciado fala o seguinte: x e y são inteiros positivos, tais que x ao quadrado mais 84x mais 2008 é igual a y ao quadrado.
ele fala que existe um único par xy de inteiros positivos com essa propriedade e pergunta quanto é que vale x mais y. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer aqui? A ideia é aqui do lado esquerdo a gente completar um quadrado. Então, olha só, eu já tenho x ao quadrado mais 84x, que eu posso pensar como 2 vezes 42. Então, o que a gente vai fazer? Olha só, vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes 42 vezes x. E aí, para completar um quadrado aqui, eu vou ter que colocar mais 42 ao quadrado. Agora, quanto é que dá 42 ao quadrado? 42 ao quadrado dá 40 mais 2, tudo isso ao quadrado é 1.600, mais 160 é 1.760, mais 4 é 1.764. Então, eu tenho 1.764 aqui e tenho que ver quanto é que falta para chegar em 2008. Né? Então, vou fazer a continha aqui rapidamente. 2008 menos 1.764 fica 4, vai ficar 244, né? Então, o que está faltando aqui do 1.764 para chegar no 2008 é 244. Então, isso aqui vai ficar igual a y elevado ao quadrado. Muito bem, então aqui eu consegui o quadrado de uma soma. Eu posso reescrever como x mais 42, tudo isso elevado ao quadrado, mais 244. Isso daqui é igual a y ao quadrado. Então, o que eu vou fazer agora é jogar o x mais 42 ao quadrado para o outro lado, para eu poder ter uma diferença de quadrados. Então, jogando o x mais 42 ao quadrado para lá e fazendo a diferença de quadrados, né, que vai ficar o produto da soma pela diferença, eu vou ficar com y mais x mais 42, que multiplica y menos x menos 42, isso daqui é igual a 244. Muito bem. Agora, repara o seguinte, né? Eu tenho que o produto de dois inteiros está dando 244. Então, eu vou fatorar o 244 para a gente poder escrever as possibilidades possíveis. O 244, ele é 4 vezes 61, né? 4 é 2 ao quadrado e o 61, ele é um número primo. Muito bem. Agora, o que acontece aqui? Como x e y são inteiros positivos, isso daqui vai ser um inteiro positivo e ele vai ser, repara o seguinte, o y mais x já é positivo e eu tenho esse 42 aqui. Então, isso daqui vai ser pelo menos 42, tá? Agora, se isso é um inteiro positivo e esse cara vezes esse outro fator também dá um inteiro positivo, então isso aqui também vai ter que ser positivo. Muito bem. Então, já sei que os dois fatores aqui são positivos, o que reduz muito as possibilidades de teste, e eu sei que esse camarada daqui, ele é maior do que 42, então reduz muito mais. Então, o que você teria aqui para testar? Você teria 244 para esse fator e 1 para esse fator, você teria 122 para esse fator e 2 para esse fator daqui, e você teria 61 para esse fator e 4 para esse fator. Então, essas são as três possibilidades que a gente vai ter que testar. Muito bem. Então, montamos essa tabelinha aqui com as três possibilidades que a gente tem que testar. Então, agora repara o seguinte, para a gente agilizar um pouquinho as contas. Esse número mais esse, ele dá 2y, e 2y é um número par. Então, o que vai acontecer aqui?
olha para cá para a tabelinha. 244 mais 1 é 245, que é um número ímpar. Então você descarta essa possibilidade. Da mesma maneira, 61 mais 4 é 65, que também é um número ímpar. Então você também descarta essa possibilidade. Então você fica só com 122 e 2. Como a soma é 2y, está dando 2y igual a 124. Então o y ele vai valer 62. E agora, se o y vale 62, substituindo aqui, você fica com 62 menos 42, que é 20. Então 20 menos x é igual a 2. Logo, x é igual a 18. Ele pergunta o quê? Ele pergunta quanto é que vale x mais y. Então isso aqui nos dá que x mais y é igual a 18 mais 62. Isso aqui dá 80. Vamos lá para a questão número 32 da aula de produtos notáveis. É uma questãozinha que já caiu numa segunda fase da Olimpíada Americana e recentemente caiu algo bem parecido na segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática. Então ele pede para você calcular essa expressão. Então a primeira coisa que a gente tem que olhar ao se deparar com um problema desse é saber que a gente não vai ter que fazer as contas todas, porque senão seria inviável a resolução do problema. E aí a gente consegue, observando com um pouco mais de calma, atentar que cada fator, né, dessa fração toda que ele está pedindo para a gente é de qual formato? É do formato x² mais 324. Então, a gente vai tentar fatorar essa expressão para ver se consegue, com essa fatoração, ajudar a gente a calcular o produto que a gente quer. Então, como é que a gente vai fatorar essa expressão? A ideia é perceber que esse 324, ele é 18 ao quadrado. Então, a gente vai usar a técnica de completar quadrados para fazer essa fatoração. Então, eu vou escrever isso daqui como x² mais 18, tudo isso ao quadrado. Só que quando eu escrevo isso, eu estou acrescentando um fator 36x² que não tinha. Então eu subtraio esse 36x². E aí agora, observando que esse 36x² ele é 6x, tudo isso elevado ao quadrado, eu consigo aqui uma diferença de quadrados e vou conseguir efetuar a fatoração que eu quero, que vai ser x² mais 6x mais 18, que multiplica x² menos 6x mais 18. E aí, para melhorar um pouquinho mais essa expressão, eu vou escrever isso daqui da seguinte maneira. Eu vou escrever o primeiro como x mais 3 ao quadrado mais 9. E vou escrever o segundo como x menos 3 ao quadrado, também mais 9. Então, repara o seguinte, eu tenho o produto de duas coisas da mesma forma. Então, para simplificar a notação, eu vou definir agora f de x igual a x² mais 9. Então, o que a gente acabou de mostrar foi que o x² mais o 324, ele é o quê? Ele é o f de x mais 3 vezes o f de x menos 3. E aí, escrevendo dessa maneira, a gente vai conseguir mexer bastante nesse produto e um monte de coisa vai cancelar, vai ficar bem bonitinho. Então, vamos lá. Então, agora que a gente já reescreveu essa expressão x² mais 324 como f de x mais 3 vezes f de x menos 3, onde f de x é igual a x² mais 9, vamos reescrever o que a gente quer calcular em função dessa f.
Então aqui, repara que eu estou trabalhando com x igual a 10, então aquela primeira parcela vai ficar f de 13, então f de 13 vezes f de 7. Depois o próximo eu estou trabalhando com x igual a 22, então vai ficar f de 25 vezes f de 19. Depois com x igual a 34, vai ficar f de 37 vezes f, 34 menos 3, 31. Depois com x igual a 46, vai ficar f de 49 vezes f de 43. E por último, com x igual a 58, vai ficar f de 61 vezes f de 55. Então, essa expressão ela é o numerador. Agora, vamos ver o denominador. O denominador, eu começo com x igual a 4. Então, x igual a 4, eu vou ter f de 7 vezes f de 1. Depois eu tenho x igual a 16. Então, eu vou ter f de 19 vezes f de 13. Depois eu tenho x igual a 28. Então, eu vou ter f de 31 vezes f de 31 menos 3. Desculpa, 28 menos 3 vai ficar 25. Depois eu vou ter x igual a 40. Então, vai ficar f de 43 vezes f de 37. E, por fim, eu tenho x igual a 52. Então, vai ficar f de 55 vezes f de 49. Então, agora dá para fazer uma porção de cortes, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vai ficar o quê? Esse f de 13, ele já cancela com esse f de 13 aqui. Esse f de 7, ele cancela com esse f de 7 aqui. Esse f de 25, ele cancela com esse f de 25 aqui. O f de 19, ele cancela com f de 19 aqui. O f de 37, olha só, ele cancela com f de 37 aqui. O f de 31, ele cancela com f de 31 aqui. O f de 49, ele cancela com f de 49 aqui. O f de 43, ele cancela com f de 43. E o f de 55, ele cancela com f de 55. Então, sobrou simplesmente o seguinte. Sobrou f de 61 em cima sobre f de 1 embaixo. Ou seja, isso aqui vai ficar o seguinte, o f de 61, ele é 61 ao quadrado mais 9, e o f de 1, ele é 1 ao quadrado mais 9. Quanto é que vai ficar isso? 61 ao quadrado é 60 mais 1 elevado ao quadrado, é 3.600 mais 120 mais 1, é 3.721 mais 9, tudo isso dividido por quanto? Por 1 mais 9. Então, isso aqui vai ficar 3.730 em cima, dividido por 10 embaixo. Isso aqui dá 373. Então, a gente consegue simplificar esse monstro inicial para simplesmente 373. Beleza?